Oi, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é nossa aula de Geografia número 64 e eu sou a Prof. Jaque. Na última aula nós falamos sobre os produtos artesanais. Hoje nós já vamos falar sobre os industriais, né? E aí, qual será que você prefere? O que a gente pode esperar desses produtos industriais? Vamos descobrir? Para essa aula você não vai precisar de nenhum material. Para depois você vai usar o caderno, lápis de escrever, a borracha, o lápis de cor, para você colocar em prática então tudo aquilo que você está aprendendo. Vamos ver. Você agora vai fazer o que você escolhe. A prof colocou aqui duas imagens e você vai dizer se você tivesse na sua frente, qual você iria escolher, tá bom? Então vamos ver. Você prefere bolacha caseira, que é feita em casa, ou bolacha recheada do pacote? Qual delas você ia querer? Você ia preferir um suco natural ou um suco de pacotinho? Você ia preferir um carrinho de madeira ou um carrinho, então, de plástico, né? Ou de controle remoto, um carrinho de controle remoto? Qual você ia preferir? Agora, você ia preferir esse jogo com os grampos de pimbolim ou esse aqui da madeira, tudo? E aí, quais foram as suas escolhas? O número 1 ou o número 2? Qual deles? Você escolheu mais o número 1 ou o número 2? Se você escolheu mais o número 1, então você prefere produtos artesanais. Então, olha só, esse brinquedo de pimbolim, né? O carrinho de madeira, o suco natural, né? E a bolacha caseira. Então, eles estão incluídos em produtos artesanais, né? Que eles são mais simples, né? Muitas vezes até são mais saborosos. Agora, se você escolheu mais o número 2, então você prefere produtos industriais. Ou seja, são aqueles que nós compramos, né? Que vêm de fábricas. Então, foi uma máquina que acabou fazendo. Como as bolachas, né? O suco de pacotinho, né? O carrinho, o brinquedo, essa mesa de pimbolim, um jogo. Então, esses ali, eles representam produtos industriais. A indústria ela é responsável por criar itens que são necessários para nós. A gente precisa da indústria. Ela não é só ruim. Os seres humanos é que não são encontrados. Seres humanos não, né? As coisas a gente não encontra já prontas às vezes na natureza. Por exemplo, eu não encontro um carrinho lá na natureza. Ou então eu não encontro a bolacha pronta, acabada. Não, nós precisamos fazer. Então a gente precisa da indústria. É nas fábricas que esse processo acontece. Eles pegam a matéria-prima da natureza, a madeira das árvores, por exemplo, e transformam em um produto industrializado, como papel, que é produzido a partir da madeira, como a gente já viu. Nós já vimos esse processo do que uma coisa e outra podem ser produzidas. Então, a fábrica, as indústrias, elas pegam e transformam o que a gente precisa. Se a gente precisa de um carro, se a gente precisa de comida, se a gente precisa de roupa. Então, as máquinas, elas fazem isso e também fazem muito bem feito. Os alimentos também têm industrializados. São aqueles que resultam na transformação, né, por meio de processos. Então, por exemplo, eu não encontro lá o azeite pronto, né, o litro, vou plantar 1 litro de azeite. Não, eu encontro a soja e a partir da soja é feito aquele azeite. Ou então, o açúcar. Eu não encontro o açúcar refinado pronto. Não, ele tem a cana de açúcar, que daí é pego a água, que daí é feito todo o processo e que aí a gente vai ter o açúcar. O trigo, eu não encontro lá a farinha pronta. Não, eu encontro a planta do trigo, daí é moída a semente e assim por diante. Então, os alimentos industrializados, eles são muito práticos também, né? Eles já vêm prontos ou semi-prontos. Entretanto, para conseguir a praticidade e durabilidade dos produtos, os fabricantes se utilizam de milhares de aditivos. Então, assim como a gente tem o lado bom dos produtos, a gente também tem um lado ruim. Antigamente não tinha uma fábrica, por exemplo, do trigo. Então o que eles faziam? Era alguém que plantava, tinha um moinho e o moinho ia lá e moía
o trigo. E aí você tinha farinha, ou a farinha de milho e assim por diante. Então hoje em dia não, hoje ficou mais prático. Se eu preciso de farinha de trigo, eu vou aonde? No mercado e eu compro. Antigamente não era assim. Então tem um lado bom, mas o lado ruim é que aí eles vão ter mais aditivos. Então tem coisas que são importantes nós ter da parte industrial e outras não. Além da praticidade, né, os alimentos industrializados também têm um prazo de validade bem maior do que os naturais, né, e o armazenamento. Então, por exemplo, se eu tenho lá um tipo de pão que eu faço em casa, ele tem um tempo de validade. Se eu compro o pão pronto, ele vai ter outro. Então, é essa a ideia. E quanto mais coisas industriais tem no produto, menos nutrientes eu tenho. Então, olha só, quando a gente tem lá, então, o milho industrializado, quando a gente tem a bolacha industrializada, todas essas partes, elas não trazem tantos benefícios. Existem diferentes tipos de indústrias que fabricam os produtos, né? Nós temos o de alimentos, então que eles vão produzir os alimentos, né? Nós temos as farmácias, que vão produzir o que? Os remédios, né? Então, eles usam dessa parte clínica também. Nós temos as siderúrgicas, sim, né? Então elas vão pegar o ferro, o aço, né? Que a gente já viu que algumas coisas são feitas e vão transformar naquilo que a gente precisa. A gente tem as metalúrgicas, que também fazem parte das siderúrgicas, uma precisa da outra, né? Ele vai fazer, então, as cercas de alumínio, ela vai fazer o produto, e a siderúrgica não, ela vai pegar a matéria-prima e transformar o ferro, o alumínio, e a metalúrgica vai fazer o objeto. Nós temos a indústria química, né? A farmácia, então, para fazer produtos de beleza, perfumes, né? Vai ter essa parte de estudar o que pode, o que não pode, os conservantes, né? O que faz bem para a pele, o que não faz bem para a pele e assim por diante. Tem as de tecidos, né? A gente já viu nas aulas de ciências que quantas coisas são feitas, da onde vem. Então tem uma indústria que é só disso, né? Uma indústria que é de tecido de algodão, outra que é de tecido de lã, outra que é... E assim vai indo. Tem as de carro, então a montagem, a fabricação, o comércio, tudo isso também a gente precisa. Essas são apenas algumas indústrias, mas existem todas as outras. Olha o que a prof colocou aqui. Que indústria é essa? De chocolate. Então ele vai pegar a matéria-prima, que é o cacau, e vai transformar até o produto final que a gente tem. Então essa aqui é a fábrica da Garoto, que fica no Espírito Santo. Então olha só quantas coisas eles produzem lá, né? Vamos conhecer então alguns benefícios que a gente tem. A praticidade, então se a gente quer algo mais prático, mais pronto, imagine um macarrão. Antigamente não tinha uma cota de macarrão, a pessoa ia lá e fazia. Então ela pegava o ovo, ela pegava o trigo, né, e a água, amassava, fazia o processo de cortar, de secar e tudo mais. É gostoso? Sim, é claro que é. Porém, demorava mais. Agora não. Agora a gente tem o macarrão pronto. Eu esquento a água, coloco sal, coloco o macarrão, tá pronto, né? A eficiência, às vezes ele é mais elaborado, às vezes ele é mais bonito, né? A praticidade de ficar pronto. O preço também, muitas vezes o industrial é mais barato do que o artesanal. A questão dos empregos, né? A agilidade, né? O tempo que faz as coisas. Agora, existe também algumas coisas maléficas, ou seja, que não são muito boas. Os impactos ambientais, porque as fábricas, a ideia delas é produzir, fazer coisas e tudo mais. Então, acaba que elas vão ter um impacto maior na natureza. O consumo exagerado, né? Então, às vezes, o preço é mais barato, a gente come mais, a gente compra mais. Problemas na saúde também, porque eles vão colocar muito produto químico. Então, tudo depende. Então, eu tenho que ver quando que eu vou usar mais produtos naturais, né, ou produtos artesanais, e quando eu vou usar produtos industrializados. A gente precisa dos dois. O que eu preciso ver é quando é melhor um para mim e quando é melhor outro. Na sua casa, tem produto industrializado? Tem, né? Por todo lugar a gente vai encontrar. Olha só, na mesa da prof. Para eu ter essa canetinha, por exemplo, eu vou precisar de uma indústria que faça.
O lápis a mesma coisa, o giz que eu tenho aqui, a roupa que a prof está vestindo, tudo isso foi uma indústria que fez. E eu preciso, né? Agora, tem outras coisas que eu vou precisar do produto artesanal. Então, viram só a importância que a gente tem? E é bem legal a gente ver isso também. É a gente pensar quando que é melhor um, quando é melhor outro. Quando se trata de alimentação, é sempre melhor o mais natural possível, né? Sempre a gente buscar o mais natural é o melhor para a nossa saúde. E essa aula a gente já teve, não é? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre os produtos industriais, a importância que eles têm também. Eles também são importantes, certo? Então, fique com a sua atividade, capriche aí e até a próxima aula.